muitas vezes as nossas ações não digam isso, nós queremos dizer essa noite, cheios de fé, e nos ajude na nossa falta de fé, nós confiamos em Ti, esperamos, Senhor, a direção que a Tua palavra dá. Redirecione a partir da Tua palavra, a mesma palavra que cria vida desde o início. Nessa noite, opera criando as realidades do Teu reino em nós, agora pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Que as nossas mentes e corações estejam escravos da Tua palavra agora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Que bom, não é? Feliz Páscoa para você. Esse tem sido um dia para nós como igreja muito especial, muito especial. A gente está muito feliz porque a gente pode mais um ano celebrar o motivo da nossa alegria, da nossa esperança. E hoje à noite eu queria compartilhar com você um pouco mais sobre isso. E perguntar para você, para começar, se assim como eu, você também tem algum tipo de dificuldade de voltar para a rotina. A gente sempre tem que voltar para casa. A gente tem que voltar da igreja para uma semana de novo, sempre, domingo após domingo. A gente tem que voltar de um período de férias que a gente esperava tanto. A gente precisa voltar, a gente sempre precisa voltar. A gente precisa voltar de um momento de luto tão dolorido. De fato, a nossa vida acontece não nas exceções, mas no chão da vida. E a gente tem uma especial dificuldade, e eu acho que quase generalizada, de viver no reino de Deus, na nossa rotina. Fora das exceções, fora de um culto como hoje de manhã foi, ou do culto que a gente está prestando a Deus essa noite, a gente precisa voltar. A gente encontra uma dificuldade, porque a gente coloca as expectativas sobre Deus e sobre nós mesmos, muitas vezes, erradas, e a gente se frustra, e às vezes parece que o Evangelho, ainda que seja verdadeiro para nós, perdeu sua relevância. E a gente não consegue aplicar essa realidade que para a gente faz tanto sentido no topo do monte, mas que de fato a gente não foi feito para morar lá. É preciso descer o monte, é preciso voltar para a segunda-feira. O IBGE, inclusive, no último censo, em 2010, colocou lá um novo indicador acerca dos evangélicos, os chamados evangélicos não praticantes. Porque parece difícil, outra vez, conciliar o que é verdade para nós aqui e como a gente vive a nossa vida a partir disso depois. Mas é verdade também que o mundo gira para nós na segunda, na terça, na quarta e aí por diante. Então essa é uma pergunta especialmente para essa noite. Como voltar para a vida normal? Depois da Páscoa, parece que a gente se preparou como igreja tanto essa semana, foram dias tão abençoadores para nós, com devocionais, com momentos de dedicar a nossa vida junto com a vida do Senhor ali nos últimos momentos da sua vida, até a gente chegar essa manhã tão gloriosa para nós, celebrando a vida do Senhor Jesus. Como descer do monte e voltar da Páscoa? E depois da Páscoa, como é que a gente fica? Vamos ler o relato de 2 discípulos de Jesus, como nós somos, que também precisaram sair e viver suas vidas depois da Páscoa. Isso está registrado lá em Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35. Eu queria te convidar para ler comigo, um texto um pouquinho mais longo que a gente costuma, mas eu queria muito a sua atenção para essa história tão cheia de significado. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Nós pensamos hoje de manhã
sobre um primeiro aspecto da Páscoa, a Páscoa a partir da antiga aliança, do Antigo Testamento, relacionada mais ao sistema sacrificial, vocês lembram disso? Pintar a porta ali de sangue, imolar o cordeiro, que apontava evidentemente para o cordeiro de fato, como lemos aqui com o pastor Rodrigo, aquele que merece todo louvor e toda honra, na cruz e na ressurreição, mas o domingo de manhã passou, e como a gente vai lidar com isso agora? Vamos aprender um pouco com os nossos irmãos aqui, os dois que caminhavam para sua casa, a partir de Jerusalém para Emaús. Lucas 24, 13, diz o seguinte o texto: naquele mesmo dia, o dia da ressurreição, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Essa é uma história fascinante. De algum modo, em Lucas, Jesus parece contar a sua história mais bela, cheia de elementos muito bonitos. Na história do filho pródigo, parece que Lucas está escrevendo a sua melhor história aqui, porque de fato, como escritor, esse episódio que a gente leu tem vários elementos: decepção, tristeza, companhia, uma viagem a pé, uma conversa, olhos fechados, descrições, uma esperança renovada, uma refeição, explicações. Parece um trailer, um resumo do que é a nossa vida depois da ressurreição de Cristo. E de fato é um resumo da nossa vida com Ele. Mas os olhos desses dois homens, há quem diga que é um homem e a sua esposa, vamos considerar que são dois discípulos voltando depois da Páscoa. Lembrem-se,
os judeus subiam a Jerusalém para as festas, como a festa da Páscoa, a mais importante no calendário judaico, como a festa de Pentecostes, 50 dias depois. Eles subiam para lá e ofereciam seus sacrifícios, mas para esses seguidores de Jesus, algo especial estava acontecendo. O seu mestre, a sua esperança, havia sido assassinado brutalmente, de forma injusta, no domingo do feriado ou da festa de Páscoa, do feriado para nós, não é? De Páscoa. E esse é o contexto da narração de Lucas até agora. Jesus Cristo havia morrido na sexta. Um seguidor seu chamado José, da cidade de Arimateia, pede o corpo dele para Pilatos, e Pilatos deixa, ele tira o seu corpo da cruz, ainda na sexta, no final do dia, coloca num túmulo, dentro de uma pedra, que não havia ainda sido usada para nada, fecha, uma pedra muito pesada. Então as mulheres e os discípulos obedecem o sábado para descansarem, e domingo de manhã, bem cedo, as mulheres vão ungir e cuidar do corpo morto de Jesus. Terceiro dia, elas chegam lá, não encontram nada e assustadas, elas ficam, 2 anjos, mensageiros de Deus, da vontade de Deus, do que Deus estava fazendo na história, dizem para elas: vocês estão procurando, entre mortos, uma pessoa viva. Cristo está vivo. Elas ficam atordoadas, vão compartilhar com os outros seguidores, aquele ciclo menor de homens que seguiam Jesus, os discípulos, que também ficavam atordoados. Pedro, com esse ímpeto de Pedro que a gente conhece, corre na frente, para chegar até o túmulo, chega lá e vê o cenário como elas descreveram. O seu testemunho era fiel, mas assim, as dúvidas eram as maiores possíveis. Lucas então não mostra até esse momento Jesus ressurreto. Existe um corte na narrativa e a gente vem para essa situação que a gente leu. 2 discípulos saindo de Jerusalém. O que estava acontecendo aqui no coração daqueles homens e mulheres que haviam dedicado a sua vida a seguir um mestre, e agora o seu mestre havia morrido, na verdade ele havia se entregado. Meu Deus do céu, ele tinha andado sobre as águas e ordenado a natureza, e a natureza obedecia a ele. Pessoas que não enxergavam, tinham a vista recuperada como que uma janela do reino de Deus, para como as coisas vão ser. Pessoas que não podem ver, enxergar, e usar o seu corpo, usando agora a completude da sua saúde, porque o reino de Deus está entre vocês, Jesus dizia. Discípulos que haviam deixado as suas profissões, como Mateus, um publicano, provavelmente tinham uma boa vida como cobrador de imposto do Império Romano. Pessoas como Pedro, que tinha emprego, um pescador experiente, que tinha uma família, vocês lembram? Jesus curou a sogra de Pedro, ele era casado, ele tinha uma família, uma história. Pessoas que haviam deixado tudo para trás, foram frustradas na sua esperança por 3 dias, como o nosso mestre se entregou assim. Esses homens também faziam parte desse ciclo ao redor de Jesus, que esperavam a consolação de Israel, a sua salvação. Decepção, angústia, medo. Será que a gente pode falar que a gente segue esse homem que foi crucificado como um ladrão entre ladrões? E para ele foi aplicada a pior pena que poderia ser aplicada. A gente vai se ligar a ele, e o próprio Pedro negou esse homem 3 vezes. Lucas diz que na hora da morte de Jesus, os seus seguidores acompanhavam de longe o que estava acontecendo. Medo, angústia, é hora de voltar para casa. Nossas esperanças foram frustradas pelo nosso mestre, que nos amou, que me libertou, no caso de Maria Madalena, da minha vida escrava de demônios, e me trouxe para uma vida de liberdade, para adorar a Deus. Agora eu não tenho esse homem mais, eu não sei o que fazer.
E é nesse contexto de angústia que muitas vezes eu e você experimentamos, quando a gente sai de um culto como esse. Aqui faz muito sentido. É que um homem se aproxima na caminhada, atrás desses dois homens. Esse homem é Jesus, em corpo. Em corpo. Um corpo diferente, mas ainda assim, em corpo. E começa a conversar com esses homens. Eles não reconhecem. Os seus olhos estavam fechados, mas Jesus se aproxima no versículo 17. E faz uma pergunta diagnosticadora assim, para a nossa alma. Sobre o que vocês estão conversando enquanto vocês voltam para casa. Quais são as últimas notícias? Sobre o que vocês conversam, lamentam ou celebram, enquanto tomam a sua jornada de 11 quilômetros mais ou menos, entre Jerusalém e essa aldeia chamada Emaús, já no final da tarde. E eles respondem: você é o único para Jesus em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. E ironicamente, aquele homem que não foi reconhecido até agora por esses dois homens, era o único que na verdade sabia o que estava acontecendo. Durante a nossa jornada de volta para casa, para as nossas rotinas, na hora de levar o filho para casa, e de fazer a mesma coisa que a gente faz há tanto tempo. Sobre o que a gente tem conversado e alimentado a nossa alma. Quais são as últimas notícias para nós? O Senhor Jesus meio que abre uma porta para esses homens desabafarem e falarem sobre os seus sentimentos acerca da sua esperança perdida. Mas ele, de fato, era o único que sabia o que estava acontecendo naquele momento. E então esses homens começam a chorar e se lamentar, porque Jesus pergunta, meio que tocando a bola assim: que coisas aconteceram? Provavelmente com as suas cicatrizes no corpo. Jesus, o que aconteceu? E esses homens começam a lamentar, e essa é a visão deles. Até agora os seus olhos estão fechados. Isso é um problema que a gente compartilha com esses dois discípulos. Muitas vezes a gente deixa a Páscoa para um ano que está à frente. A gente comemora o Natal lá no final do ano, e a gente passa o ano inteiro com os olhos fechados para a presença de Cristo que se coloca ao nosso lado durante a nossa caminhada, porque os nossos olhos estão, na verdade, focando as últimas notícias, que para nós são as últimas notícias, mas que de fato não são as últimas notícias. Eles disseram para Jesus, não seria esse Jesus que redimiria Israel? Eles aguardavam uma espécie de redenção, uma libertação, tanto política de Roma, quanto espiritual também. E esse termo redenção, para o israelita, é muito importante, e nos remete ao Êxodo, que a gente falou essa manhã, aquele momento, a primeira Páscoa. Olha só que didático, como Cristo organiza, Deus organiza a história, para de novo, agora na Páscoa, esses dois homens estão pensando, esse seria o momento onde Israel seria redimido de novo, como o do Egito, comprado para a liberdade. Seria esse o momento da nossa libertação? Já é o terceiro dia, talvez no primeiro dia, ainda na sexta, Jesus poderia ter morrido, e o Pai intervido de alguma forma. O céu escureceu, a terra tremeu, será que Deus faria alguma coisa, e Jesus entraria sobre um cavalo com espada, e destruiria os nossos inimigos? Não aconteceu, não aconteceu. No segundo dia talvez, mas já é o terceiro dia, Jesus estava morto. Ele deveria derrotar o império, e não ser morto pelo império. Está tudo de cabeça para baixo, os olhos ainda fechados, porque ainda esses homens estavam vivendo a partir
da sexta-feira e não do domingo. Quando eles vão relatar para o Senhor Jesus quais são as últimas notícias, eles começam dizendo que o que aconteceu na sexta é que esse homem, profeta, poderoso em palavras e ações e em obras, havia sido morto na sexta. Para eles, meus irmãos, as últimas notícias que guiavam eles para a sua volta à vida comum, era notícia de morte e não de vida. Como a gente pode aprender com isso? Será que durante a nossa vida, amanhã imediatamente, a gente vai viver como muitas vezes a gente tem insistido em viver, como cristãos, ainda vivendo a nossa vida baseada na sexta-feira? É preciso ir 2 dias a mais. Nós não somos filhos da sexta-feira e da morte, mas nós nascemos do domingo, o dia do Senhor, de esperança e de vida. E esses homens estavam lamentando, porque eles ainda se relacionavam com Jesus morto, e era por isso que eles não enxergavam que esse homem que caminhava com eles era o próprio Jesus. Porque isso não fazia sentido para as expectativas que eles colocavam sobre como Deus estava agindo na história para comprar de volta o seu povo. Nós precisamos pensar seriamente se, como cristãos ainda hoje, depois de ouvir muitos sermões, orar ao Senhor, cantar no louvor, ter o nosso ministério, ainda a gente tem vivido a partir da sexta-feira como a última notícia para nós, enquanto o evangelho grita em alta voz, a última notícia é a notícia do domingo da ressurreição. É a notícia que desbanca todas as outras que a gente está cansado procurando nas nossas notícias. E aí o jornal vai dizer para nós como a gente deve viver, vai ditar o nosso humor, a nossa própria vida. As coisas que estão acontecendo agora são tudo o que a gente tem. Enquanto grita bem alto o evangelho para nós, vocês nasceram do domingo da ressurreição. E então, os olhos dos discípulos, desses 2 homens, começam a ser abertos. Ainda não completamente. E como Cristo, o próprio Cristo, faz isso? Abre os seus olhos para entenderem, reconhecerem quem Ele é, e claro, se eles reconhecem quem Cristo é, eles entendem todo o resto. A partir de 2 formas, e a primeira delas é através da palavra ouvida. O próprio Cristo começa então a explicar para eles a Bíblia. Como o Antigo Testamento todo, de Moisés aos profetas, falavam sobre ele. E de como as coisas tinham que ser assim. O próprio Jesus diz para eles: vocês não sabem que Jesus devia padecer? E os ajustes começam a ser feitos do coração daqueles homens. Devia padecer. A gente ouve Jesus falando sempre essa expressão: é necessário que o Filho do Homem morra e sofra. Várias vezes anteriormente, mas eles, lembrem-se, por causa das suas expectativas sobre o que Deus estava fazendo na história, não conseguiam enxergar. Jesus está aqui então, abrindo os olhos, explicando para eles a partir da palavra do Senhor. E esse é o primeiro aspecto. Nós só vamos conseguir viver, na verdade, nas nossas rotinas, na semana fora, esperando o nosso encontro final com o próprio Cristo, se primeiro a gente viver a partir da explicação da palavra, quando nós ouvirmos a palavra do Senhor. E isso parecia ser claro na visão de Jesus para quem entendesse e estivesse aberto para como Deus estava fazendo as coisas. Existia uma leitura então desses homens da Bíblia, do Antigo Testamento, enviesada, reduzida a um aspecto só, de sua salvação, de suas necessidades urgentes. E percebe como a gente faz isso muitas vezes? A gente abre a Bíblia para encontrar lá o que vai solucionar agora o que a gente precisa. E o compromisso de Deus não é esse com a sua palavra. O
compromisso do Senhor é com o seu próprio plano, que Ele começou e desejou, e Ele completou e vai completar. E se a gente não entender a nossa vida à luz do todo da revelação, da história da caçada de Deus pelo seu povo, para consertar o problema do pecado, a gente vai ficar com os olhos fechados ainda para reconhecer Jesus na nossa caminhada, para a nossa vida afora. Jesus continua dizendo, vocês demoram para crer, vocês não entendem direito, e originalmente a ideia é que isso não é algo do intelecto daqueles discípulos, mas eles estavam com um problema do coração, interior, de identidade, de disposição. Vocês estão demorando a crer naquilo que Deus não criou agora como um plano B. Ele não foi pego de surpresa. Deus não age por conveniência e por situações inesperadas. O plano dele sempre foi que o seu filho morresse dessa forma brutal. Olhem para as Escrituras para entenderem a sua vida agora, a partir do todo, de como Deus está agindo no mundo. E isso vai abrir os olhos para vocês voltarem para casa, não mais sem esperança, mas cheios de alegria. Porque pela morte é que Deus solucionou o problema da morte. Foi apenas sendo o mais fraco que Jesus poderia ser, que ele venceu de forma gloriosa o maior inimigo que nós nunca conseguiríamos com a nossa maior força. Esse ajuste então precisa ser feito. No versículo 27, Jesus diz que, Lucas diz que Jesus explica tudo o que tinha a ver com ele no Antigo Testamento, em toda a Escritura, completamente. Como eu disse, esses homens liam a Bíblia, meio que focando só na glória do Messias, não lembravam que o Messias entraria na sua glória pelo sofrimento. E se a gente está em Cristo, como o Novo Testamento nos afirma, nós estamos em Cristo, com a gente é do mesmo jeito. A glória que a gente busca, a gente vai alcançar, mas não diferente do nosso Mestre. É por entender o nosso sofrimento, as nossas angústias, agora, nesse momento da história, a partir da maior história, ouvindo a sua palavra, é que nós vamos entender como viver a nossa vida, voltando para casa depois da Páscoa. Porque visões incompletas, reducionistas da palavra de Deus, elas não nos esclarecem, elas nos cegam. Elas nos cegam. E a palavra ouvida de Deus, tanto nos informa a nossa mente, no versículo 45, mais adiante, Lucas vai dizer que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que pudessem entender as Escrituras. Tanto informa a gente como verdade que é, mas também aquece o nosso coração de modo que a palavra como uma coisa só, tanto informa a verdade, quanto também nos dá a disposição para agir. Alimenta a mente e aquece o coração. O texto diz, mais adiante, eles dizem um para o outro, nosso coração não estava queimando quando ele explicava para a gente de verdade o que as Escrituras falam, e não a só parte que a gente colocou e impôs sobre elas. Essa é a verdade, a primeira verdade para nós. Se a gente entende muitas vezes que as últimas notícias são notícias do que está acontecendo agora na nossa vida, da dificuldade no trabalho, na rotina, no medo, nas angústias acerca do futuro, das nossas expectativas, como esses homens achavam que a última notícia tinha sido a notícia de morte, a primeira coisa que Cristo se coloca ao nosso lado para fazer na nossa volta para casa é: eu vou explicar para vocês como ouvir a minha palavra direito, porque a palavra é minha, e eu sei como aplicar ela completamente à vida de vocês. E se esses homens tiveram o benefício de ouvir do próprio Jesus as Escrituras, nós temos hoje a graça de ter o próprio Espírito de Cristo nos guiando a toda a verdade. O próprio Jesus diz em João capítulo 16, versículo 13, o seguinte: mas para os discípulos, para nós, quando o Espírito da verdade vier,
ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir, porque ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, diz Jesus, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Isso não é uma alternativa, uma possibilidade, essa é uma promessa do próprio Cristo para a sua igreja. O Espírito nos guiará a toda a verdade e não a parte da verdade, para que a nossa volta para casa seja uma volta em paz e alegria. Mas uma segunda coisa acontece, e os olhos desses homens são abertos definitivamente. Não só a palavra ouvida, mas eles também experimentam da palavra comida. Eles comem com o próprio Senhor, aquele que é a palavra. A partir do versículo 28, se você olhar aí, o tempo começa a passar, a noite chega, num horário como esse, mais ou menos, eles entram em Emaús, Jesus faz como se fosse seguir viagem, e como educados aos costumes judaicos, esses homens falam, não, vamos ficar em casa, é perigoso demais. Inclusive tinham muitos ladrões, no escuro da noite das estradas, sem nenhuma iluminação na Palestina. E Jesus então fica com eles, e o texto diz que Jesus pega o pão como um anfitrião, tinha que fazer, e não ele. Toma o pão, olha a sequência, dá graças a Deus, agradece o Pai, parte o pão e distribui. E de repente, esses homens reconhecem que aquele homem que estava caminhando com eles o tempo inteiro, não era alguém qualquer. Jesus estava caminhando com eles. Jesus está caminhando com a sua igreja. Mas foi no partir do pão que esses homens tiveram seus olhos abertos para as últimas notícias de verdade. Ele estava vivo. Ele estava vivo. Eles provavelmente ligaram, Jesus fazia isso o tempo inteiro, ele pegava o pão, dava graças ao Pai, partia, distribuía. Ele fez isso na sua última noite, quando ele instituiu a ceia, como a refeição que a sua igreja e os seus discípulos iriam partilhar para sempre, para serem alimentados e lembrados de quem ele é. E isso tem a ver com comunhão. Comunhão com Deus primeiramente na ceia, mas também comunhão uns com os outros, porque a gente partilha do mesmo pão e do mesmo cálice. É difícil não lembrar, meus irmãos, da primeira refeição que existiu relatada nas Escrituras. Adão e Eva pegaram do fruto que eles não podiam, partilharam um com o outro, comeram. E Gênesis 3 diz que os olhos deles se abriram para a realidade do pecado e da morte, que a partir daquele momento se infundiu na criação até as entranhas dela. E Lucas está aqui, no último capítulo da sua história, das boas notícias de como Deus consertou as coisas, mostrando uma última refeição. Agora, a primeira refeição da nova criação. Dois homens juntos, que não reconhecem que agora o segundo Adão havia partido da sua própria carne e distribuído para aqueles que quiseram receber, mas não ficou morto e não continuou morto, e é por isso que ele vence aquilo que o primeiro Adão não conseguia. Agora a nova criação entra na história e soluciona na mesma entranha da criação o problema do pecado e da morte. Deus venceu, e não a morte que venceu. O Deus com a sua vida entregue para o seu povo é que venceu. E agora essa refeição passa a ser como a última refeição, quando Jesus institui a ação simbólica, e não só simbólica, mas aquela que infunde vida para nós, para toda a igreja ao longo dos séculos. É na ceia que a gente recebe desse homem vida que ele conquistou para nós.
Uma dieta completa de palavra ouvida, em primeiro lugar, mas de palavra que a gente pode comer e experimentar literalmente, que durante a nossa vida, de volta para casa, sustenta o nosso coração, meus irmãos. Ouvir o Senhor na sua palavra, e ter comunhão com Ele e com os seus irmãos, em refeições, e especialmente na refeição, a ceia do Senhor, é que garante para nós uma jornada tranquila de volta para casa. E isso acontece aqui. É por isso que o seu povo se reúne todo domingo da ressurreição. Porque aqui a gente ouve a palavra e a gente come a palavra, de modo que isso dá sustentação para a nossa vida. Sem a palavra, a ceia vira uma refeição qualquer. Sem a ceia, a palavra vira mero exercício intelectual. A gente precisa dessas duas coisas juntas, porque Deus está onde a sua palavra está, tanto explicada quanto experimentada. Deus está na comunhão. O Salmo 133 diz, vocês lembram no final? Ali na comunhão, Deus ordena vida e bênção para sempre. Então não é possível a gente voltar e ter uma caminhada segura para a volta para casa, e eu acho que você já entendeu que voltar para casa é voltar para casa, até quando Cristo nos buscar de vez. Mas isso acontece amanhã, bem cedo, quando a gente pegar o carro e voltar para casa agora também. A gente só vai estar seguro das últimas notícias que esmagam a gente com a realidade ainda devastadora do pecado, se a gente ouvir a palavra do Senhor e comer a palavra do Senhor. É isso que vai fazer a gente reconhecer Cristo caminhando fielmente ao nosso lado, enquanto a gente volta para nossa Emaús. Se nós depositamos então, meus irmãos, a nossa esperança em Jesus, ela não vai ser frustrada. Mas se a nossa esperança está ainda em como nós enxergamos como Deus tem agido na história, em como a gente pretensamente quer perguntar para o próprio Cristo que está andando ao nosso lado: você é o único que não sabe as coisas que estão acontecendo? Se a gente continuar assim, a nossa alegria, a nossa esperança, porque Cristo já conquistou isso para nós, ou Ele morreu e ressuscitou e colocou a sua igreja de castigo, para viver o que importa só depois? Não, não. A última palavra do Senhor foi dada no seu Filho. O mundo acabou naquela manhã de domingo. Não tem mais nada para ser feito e contado. Já agora nós somos chamados para amar o Senhor Jesus com toda a nossa força, entendimento e coração. E para obter dessa vitória que a gente não tem, a alegria que a gente não tinha, e parar de caminhar tristes, e voltar da Páscoa não com a angústia de pensar que amanhã e depois a gente não vai conseguir reproduzir o espírito do culto da ressurreição de manhã na Igreja Luz, que foi tão bom, quando eu tiver que pagar conta. Quão significativo é o que Cristo fez por você, para ser abalado pelas pequenas coisas que você tem vivido, à luz daquilo que Ele é. É tempo da gente voltar a experimentar daquilo que Cristo fez e garantiu por nós. E isso acontece tanto porque Ele é o verbo que nos explica a palavra, Ele mesmo, João disse, mas João disse também que o próprio Cristo disse que Ele é o pão da vida que a gente pode comer. Ele é. Mas se a nossa esperança, pelo contrário, não está na nossa rotina, não está nos problemas que evidentemente a gente tem, o Senhor nunca negou isso para nós. Meu Deus, o próprio Cristo morreu por causa dos problemas do pecado. Mas a sua esperança não estava nisso, estava no Pai, que
que sabia como guiar a história, que sabia como tomar de volta o seu povo. Se a nossa esperança estiver em Cristo, nós vamos poder reconhecer Ele num jantar simples, na simplicidade da nossa casa, como esses dois homens experimentaram. Curiosamente, meus irmãos, esses homens que haviam ido de Jerusalém para sua casa, voltaram imediatamente para Jerusalém. De algum modo, saber o que Deus estava fazendo na história, mas também na vida deles em particular, fez com que eles voltassem imediatamente, e aqueles que haviam saído de Jerusalém tristes e sem esperança, talvez como você chegou essa noite, voltaram para Jerusalém para partilhar da notícia, cheios de alegria e radiantes pelo poder de Deus, porque o Senhor Jesus se coloca do seu lado, na sua caminhada, depois da Páscoa, durante todo o ano, para sempre, enquanto você não chega em casa, para trocar de fardo com você, para tomar o que é pesado da última notícia para você, e te dar a notícia que Ele tem para você. Eu venci a morte. É Páscoa. A morte deu tudo de si, mas não deu. É Páscoa. É vida sobre vida, sobre nós, já, agora, hoje. Ele tem isso para a sua igreja, para você, para mim. E eles voltam para Jerusalém, se encontram com os outros discípulos, e quando eles chegam lá, eles não conseguem nem dar a notícia. O texto diz, os discípulos já abrem a porta e dizem: é verdade, Jesus apareceu para Simão, e ele está vivo mesmo. E eles contam a sua história, e aí é um partilhar de alegria, e aqueles que estavam tristes voltam agora cheios de alegria, porque Cristo se revela a nós. Ele não esconde a sua vontade de nós, Ele dá boas notícias, Ele dá boas notícias, Ele nos salva do nosso desespero e angústia. Não era Ele que traria redenção para Israel? E a gente responde: sim, de fato, não só para Israel, mas para todos aqueles que se voltam com o coração humilde e arrependido para esse Cordeiro que está com a gente na caminhada. Vocês não sabem as últimas notícias, e nós respondemos: sim, nós sabemos, Cristo ressuscitou. Essa é a verdade para nós vivermos quando a gente sair daqui essa noite. Cristo está vivo, Cristo está vivo. É Páscoa, e a morte que se prepare, porque a gente não mais vai viver a partir da morte e da sexta-feira. Queria te convidar para fechar os seus olhos onde você está, e nós vamos cantar uma música que fala sobre esse episódio, enquanto você ora ao Senhor e pensa um pouco sobre a sua caminhada de volta para casa. Quais são as últimas notícias? O que você tem ouvido? O que você tem permitido alterar o seu coração como uma notícia final para a sua alma? Vamos orar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome lugar de honra. Senhor Jesus, nosso companheiro de jornada de volta para casa, nós te agradecemos, Senhor. Queremos levantar alto os nossos corações e dedicar a nossa vida ao Senhor. Porque aquele que estava morto está vivo, está vivo. Vivo como alguém que pensa, que se relaciona, que fala e que come à mesa conosco, que conhece as nossas dificuldades, que sabe que somos pó, porque o Senhor, de uma forma gloriosa e misteriosa, também foi pó, como a gente. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe dos nossos desafios, o Senhor sabe daquilo que angustia a gente, o Senhor sabe. O Senhor nos conhece, Jesus. E tudo aquilo que o Senhor fez e sofreu foi por amor. Foi por amor, Senhor. O Senhor nos amou e nos amou até o fim. Então nos ajuda a lidar com essa notícia. O Senhor nos ama. O Senhor morreu de amor por nós. Que isso, Senhor, balize, equilibre o nosso coração na jornada de volta para casa. E que depois da Páscoa a gente comece a viver uma vida baseada, Senhor, na alegria de ter e reconhecer a Tua companhia com a gente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os nossos olhos não estejam tão atentos, o nosso coração não idolatre, Senhor, aquilo que tem acontecido por último na nossa vida, que nos tira os olhos daquele que merece toda a atenção, que é o Senhor. Em nome de Jesus, cuida da nossa igreja, amadurece a nossa igreja, porque a gente não vive de Páscoa em Páscoa, mas quando nós voltamos para a nossa rotina, o Senhor vivo está lá também. O Senhor nos acompanha. Nós não queremos voltar atrás. E se a gente chegou aqui com o coração abalado e triste, nos faz voltar com o coração cheio de alegria, porque reconhecemos o Senhor essa noite. Porque os nossos olhos foram abertos essa noite para a realidade do Cristo vivo, que transforma a nossa vida. O caminho para Emaús é só o começo. A Páscoa marca só o início da jornada. Tem muito mais adiante. E com o Senhor nós queremos caminhar. Com o Senhor nós queremos caminhar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.